Boa tarde, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai começar o programa. Estamos aqui fazendo os últimos ajustes. Gisele já está aqui ajustando as coisas também. E hoje a gente vai falar dos desafios do casal com a chegada dos filhos. Então, daqui a pouquinho o programa vai começar. Eu já estou aqui ao vivo no Facebook, esperando o pessoal aparecer. E esse programa de hoje foi um programa bastante solicitado. Os casais solicitaram bastante esse programa pra gente. Então, eu tô de olho em vocês e tô de olho na Gisele, porque quando ela começa a falar, eu tenho que ficar quietinha. Ela já vai falar, gente, já vai começar. Aí vocês me dão um feedback do áudio dela, tá bom? Olá, minha gente, uma ótima tarde para você, sempre ligadinho aqui na Voz da Esperança. Obrigada pelo carinho da sua amizade, da sua sintonia. São 4 horas em ponto, começando mais um bate-papo ao Novo Tempo. E o nosso encontro sempre é com a Natasha Fiel, coach informada pela maior escola de coach do Brasil, também pelo Instituto Anthony Robbins em Los Angeles, na Califórnia. Formada também em psicanálise, não é? Pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. E atua em empresas, em consultório clínico. Ela faz atendimento também presenciais e online também. Então, uma ótima tarde para você, Natasha. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Pronta para mais um bate-papo ao Novo Tempo? Pronta! O assunto de hoje deu muito assunto, não é? Pois é, Gisele. Eu quero, assim, agradecer de coração a todas as pessoas que contribuíram com o programa de hoje, porque eu pedi alguns depoimentos e eu pedi para as pessoas mandarem dúvidas e eu recebi muitos depoimentos. O nosso tempo é curto, a gente não vai conseguir colocar tudo aqui. Talvez a gente faça até um outro programa com esse assunto, Gisele. É verdade. Porque até eu me surpreendi com a quantidade de depoimentos que a gente recebeu. E o programa hoje vai ser todo baseado nesses depoimentos. Então, eu quero agradecer muito, porque as pessoas entregam para nós o tesouro delas, né? Quando elas entregam a angústia, a experiência, confia na gente, a gente garante a confidencialidade aqui. Então, eu quero agradecer muito pela colaboração de vocês. Nós tivemos a participação de pessoas do Brasil inteiro e até do exterior, Gisele. Chique. Tivemos participação do pessoal da Espanha, da França. Que legal. Olha que legal, estamos ficando internacionais. Que chique, a gente não imagina aonde a gente está chegando. Não é? Esse universo, ele é maravilhoso. A gente conseguir levar a palavra, essa palavra de consolo, de orientação, né, para tantas pessoas. Então, assim, eu estou muito grata pela participação de todos vocês. E hoje eu quero mandar um beijo especial para o Adolfo, meu amigo de coração, tá lá em Vitória. Eu estava conversando com ele, o programa começou, eu tive que desligar. Então, Adolfo, um beijo para você. Muito bem, gente. Obrigada sempre pela sua participação. Inclusive, se você quiser também deixar o seu depoimento aqui durante a programação, pode, né, Natasha? Isso, pode enviar suas dúvidas, depoimentos, que a gente vai respondendo. E outra coisa, eu vou responder a todas as pessoas que me retornaram, tá bom? Podem aguardar que eu vou responder pessoalmente a todas as pessoas que me enviaram suas dúvidas, suas angústias. Nós vamos conversar com todos vocês. Então tá certo. E aqui no nosso WhatsApp também você pode conversar no 998-207343. Um beijo pra galera do Facebook que tá aqui com a gente. Tá cheio de curtidas aqui, Natasha. Que legal, né? Você pode assistir também a nossa live acessando Rádio Novo Tempo Nova Venécia e também o Face da Natasha, né? Isso aí, tô aqui ao vivo no meu Facebook, Natasha Fiel, Facebook da Rádio Novo Tempo. Estamos ao vivo. Estamos. Brasil e mundo agora. Isso aí. Vamos lá, o primeiro depoimento de hoje é bem interessante. Diz assim, ó, meu nome é Carla e a maior dificuldade que eu tenho enfrentado aqui na família, com a chegada do primeiro filho, é que eu sou muito impaciente, porque eu não consigo mais dormir uma noite inteira de sono. E o meu neném, ele chora muito, ele tem cólicas e acorda com muita dor na madrugada.
E aí ela tá ficando estressada porque não tá conseguindo ter mais um sono tranquilo, né? Uhum. E aí, Natasha? Gisele, olha, a falta do sono é algo que interfere demais no nosso humor. Uhum. Então, é realmente um desafio real você controlar o humor. O que acontece? Várias mães me deram esse feedback, várias pessoas reclamam disso, várias mães reclamam, porque é realmente muito exaustivo. E não só a ausência do sono, mas a rotina como um todo na casa muda. Uhum. Então tem a questão do barulho, não é? Que atrapalha às vezes o sono da criança. Tem o que envolve a rotina, a questão da administração dos papéis da mulher. Então ela vai cuidar da casa, ela vai cuidar das coisinhas da criança. Vai trabalhar. Às vezes vai trabalhar. Então é realmente muito complicado esse desafio. O que eu aconselho para ela, o que a gente vai dizer para ela é o seguinte: vai passar. Vai passar. Vai chegar uma hora que o bebê vai dormir tranquilo. Claro que a gente está falando de um bebê saudável, né? Mas vai chegar uma hora que as cólicas diminuem, vai chegar uma hora que o bebê vai dormir tranquilo. Então é importante para ela controlar essa impaciência dela. Aliás, a palavra não é nem controle, é administrar. Então, para ela administrar essa impaciência dela, uma dica que eu dou é essa: vai passar. E uma outra dica é a seguinte: tenta dormir no horário que ele dorme. Às vezes o bebê dorme durante o dia. Então a mãe precisa dormir também um pouquinho durante o dia. Eu não sei como é a rotina dessa mãe, como está o dia a dia dessa mãe, mas algumas mães também, elas ficam querendo fazer muitas coisas enquanto o bebê está dormindo. Exatamente. Então, esse é o momento da mãe e do bebê. Quando o bebê descansa, a mãe também precisa descansar. Esse descanso da mãe, ele também é muito importante para o aleitamento. Então, porque quando ela dorme, a produção de leite aumenta. Então, nesses primeiros meses, ela fala aí quantos meses tem o bebê? Não, né? Não Nesses fala. primeiros meses, é muito importante que a mãe durma junto com o bebê, não importa qual o horário. Quando eu tive os meus filhos, Gisele, eu tive um filho atrás do outro. Quando o Caio tinha 6 meses, eu engravidei do André. Nossa. Então, eu tenho 2 filhos, o Caio e o André. A diferença deles é de 1 ano e 3 meses. Gente, eu passei 3 anos sem dormir. Eu lembro a primeira noite que eu dormi inteira depois do nascimento dos 2 meninos. E eu tinha os 2 no quarto comigo, e às vezes um estava dormindo, o outro acordava, chorava. Não tinha nem aquela pausa para você dormir. Não tinha pausa mesmo, é realmente bastante complicado, mas a gente vai administrando e o foco tem que ser no amor. A gente tem que focar o amor que a gente tem pelo filho, porque isso é maravilhoso, né? Existe também, Gisele, um mito de que a maternidade é algo sublime, maravilhoso. É sim, mas também tem os contratempos. Com certeza. Né? Então, nós que somos mães, as mamães que estão agora passando por esse processo, é importante pensar que vai passar, esse momento vai passar, passa muito rápido e é uma situação que faz parte do contexto, é o ônus de se ter um bebê. Né? Então é importante administrar essa falta de paciência, peça ajuda do seu marido, do seu parceiro. Porque né? quando a gente fala, parece que a obrigação é só da mãe. Mas o papel do pai, como é que ele pode auxiliar esta mãe? Fundamental, o pai pode auxiliar limpando o bebê, pode auxiliar ninando esse bebê. Na hora de amamentar é só da mãe, mas acabou de amamentar, entrega para o pai. Até para o bebê também acostumar com o Isso, pai, né? faz essa parceria, né? Já foi o tempo de que os cuidados com o filho era só papel da mulher. Isso já passou, isso já acabou. Então é importante também a mulher inserir o marido nesse processo. Muitas mulheres acham que o marido não sabe fazer direito, então não entrega o bebê. Mas aí é a hora de ensinar. É a hora de ensinar. A gente nasceu brincando de boneca, então já tem aquele jeitinho, todo de segurar. Pois é. E você sabe, Gisele, que isso também pode ser um mito? Tem muitos homens que sabem cuidar melhor do que as mulheres. Então, no meu caso, meu marido, ele tinha muito mais jeito para trocar os meninos,
para limpar, para trocar, até para dar banho, ele tinha muito mais jeito do que eu. A minha amiga também, e ela teve uma menina. E a menina não dormia no colo dela, só dormia com o pai. Ah, Diz então. ela que te dava graças a Deus, porque enquanto o pai não chegava, a menina não dormia. Mas Isso assim que ele aí. chegava, só pegar a nenenzinha e ficava tudo Isso. tranquilo. Insere o pai aí no processo, porque isso também intensifica o amor na família. Trocar o auxílio, né? E você falou naquele momento que o bebê dorme, a mãe também descansar. Isso. Mas ela fica na mente que esse momento que a criança dormiu é a hora de eu lavar a casa, de limpar, de lavar a vasilha. Tem mulher que quer fazer tudo, né? Ela pode aproveitar, então, já que o pai disse não ter tanta habilidade, deixa a casa então para ele cuidar. Isso, claro. O casal precisa compartilhar as tarefas aí, né? Muito bem. Não seriando, claro, não vai sobrecarregar ninguém e como você disse, é uma fase. É uma fase, vai passar e passa rápido. Depois passa muito saudade rápido. ainda, né? Vamos lá, mais um depoimento aqui. Me chamo Jonas e moro em Teófilo Otônio. Tenho um bebê de 4 meses. Para mim, o mais difícil é aguentar a mudança hormonal da minha mulher. Ela fica impaciente, cobradora e não me deixa ajudar. Ela é uma ótima esposa, porém, acha que eu não sei cuidar do bebê, então fica sobrecarregada e desconta em mim. Ai, olha, que nós falamos das mulheres controladoras. Sobrecarregada e descontando no marido. Descontando no marido. Olha, Jonas, e 4 meses, né? 4 meses o bebê ainda exige tantos cuidados. Muitos. Então, vai conversando com a sua esposa, vai mostrando para ela que você é capaz sim de cuidar do bebê. Faz uma reintegração de posse como pai aí, porque você tem todo o direito disso. E que legal ouvir um homem dizendo que quer cuidar do filho, não é? E é importante ele entender, ele já até entendeu que é uma alteração hormonal na mulher. Então, realmente, gente, a alteração hormonal é algo complicado para a gente controlar. Até para a gente mesmo. Para a mulher controlar. Então, nesse momento, a compreensão é muito importante. Compreender que a mulher está passando por esse processo, sempre dialogar. Lembra sempre do diálogo, gente. Eu sempre falo aqui, casal precisa dialogar. Então, vou te ensinar um truque, Jonas. Quando ela estiver de bom humor, converse com ela sobre como ela fica quando ela está com mau humor. E aí você vai conversar com ela dizendo como você se sente. Você não vai dizer como ela se comporta. Você vai dizer como você se sente quando ela está de mau humor. Dessa maneira, a comunicação vai ser muito mais efetiva. Você vai conversar com ela no momento em que ela estiver bem, então ela vai estar mais receptiva e vocês têm a chance de chegar num acordo. Então, esse diálogo entre o casal é fundamental e é maravilhoso saber que um homem, ele é de Teófilo Otônio, né? Um homem está demonstrando tanto interesse nisso. Eu ouvi, Gisele, alguns comentários que eu julguei bastante machistas nesses dias que eu pedi depoimento, e é maravilhoso ouvir um homem dizendo que faz questão de exercer o papel de pai. Gente, o papel do pai é insubstituível. Com certeza. A presença do pai nesse momento da primeira infância, enquanto é bebê, é insubstituível. O colo do pai é muito importante para dar segurança para a criança. O inconsciente da criança já vai registrando essa sensação de autoconfiança. Então, é o colo do pai que dá autoconfiança para a criança. Com certeza. E também ali já é um convívio, já fica muito tempo com a mãe, naquele colinho ali. Isso. Então agora é o momento de conhecer o colo do papai também. E aí fica mais gostoso também ser pai, dividir as tarefas como dissemos aqui. Vamos lá, mais um depoimento, são 4 horas e 14 minutos. Conta aqui pra gente também, você que está aí ouvindo a nossa programação, qual foi ou qual é a sua dificuldade aí com o seu primeiro bebê? Qual está sendo? Quem sabe tem alguma mãe recém aqui, não é? Tá passando algumas dificuldades aí já, compartilha com a gente. Não há só a dificuldade
ali no cuidado, mas entra financeiro Claro, também, né? aham. Ô Gisele, a Mari está aqui falando assim, a maneira melhor de contornar isso é mesmo o marido assumir o papel de pai e botar a mão na massa. Com Então é certeza. isso aí, Mari. E muitas vezes o marido não assume o papel de pai porque a mãe não permite. A mãe, ela toma tanto conta, né? Ela, Uhum. aquela galinhona choca. Aham. Ela toma tanta conta do bebê que às vezes não permite que o pai faça isso. Então é importante que o pai tenha esse espaço. É importante que a mãe dê esse espaço. E mais importante ainda, os familiares que muitas vezes ajudam, às vezes a avó materna, Uhum. né? Ou às vezes a avó paterna, o avô, enfim, cunhado, cunhada. Normalmente, nesse momento, a família inteira participa. E todo mundo quer Então, dar um todo pitaco, mundo é quer dar um assim, não é pitaco. daquele Então, jeito. a mãe tem que ter o discernimento de trabalhar isso de uma maneira particular. Ela e o marido dividindo as tarefas ali, inclui ele, insere ele. Muitos homens não entram porque são criticados. Então é muito bacana quando o homem assume mesmo o papel de pai. Isso aí. Agora, outro depoimento por aqui diz assim, ó, para mim o mais difícil é lidar com os parentes do meu marido. Aí, Olha só. E com os meus também. Como é o nosso primeiro filho, eles acham que nós não sabemos fazer nada direito e vivem dando pitacos. A minha sogra é tão sem educação que até nas compras da minha casa ela está se metendo. Meu marido não quer falar nada com ela porque tem medo de ofender. Que situação, hein, Natasha? essa é uma situação muito delicada. O casal tem que tomar propriedade da sua casa. A casa é do casal. Uhum. O quarto é do casal. Muitas vezes o berço do bebê fica no quarto do casal e aí o casal perde até a privacidade do próprio quarto. Ou às vezes o bebê também fica na cama do Ou casal. às vezes o bebê na cama do casal. Mas enfim, o quarto do casal acaba sendo tomado por todos os parentes, todo mundo chega, entra e sai, acaba a Uhum. privacidade. Isso precisa ser conversado entre o casal, isso é muito importante e isso é fonte de conflito. Agora vamos lá. Ela colocou o nome dela aí? Não, Não, não a ouvinte não disse. colocou o nome. Então vamos lá. A dica é a seguinte: cada um que ponha limite na sua própria família. Então, esse marido, ele precisa colocar um limite na mãe dele. A mãe dele tem que entender que a casa dela é a casa dela e a Uhum. casa dele é É dele. dele. Mas isso é papel do filho, o marido no caso, né? O pai do Isso. bebê no caso. O pai do Uhum. bebê precisa dizer para a mãe dele que aquela casa é dele, que as regras são deles. E aí, nesse ponto, é muito bom que o casal converse sobre os costumes da própria família. Então a esposa vai falar para ele: ah, lá na minha casa a gente faz assim, assado, e o marido vai falar: na minha casa assim, assado. E a partir daí, o casal vai definir as próprias regras. Uhum. Então a vida do casal não vai ser como era nas suas casas individuais. O casal precisa estabelecer as próprias regras. Isso é fundamental, Gisele, para que não haja esse conflito. E cada cônjuge vai ter que estabelecer limite na sua própria família. Então, no caso dela, o marido dela precisa chamar a mãe e dizer à mãe que ela está passando dos limites. Uhum. Olhar o que eles compram no supermercado é muito invasivo, Com certeza. não é? Muito invasivo. Então, e nessa fase do bebê pequeno, existem muitas dicas sobre dar um remedinho aqui, a temperatura da água, como é que vai dar o banho, Aham. não é? Então, às vezes, são dicas demais, críticas demais. Isso interfere muito. A mulher já está impaciente porque não dorme. E Exatamente. ainda fica ouvindo esse monte de coisa. Então, os parentes têm que ter bom senso. Bom senso, não é? Não precisava nem chegar para ela para dizer o que ela já está passando no limite. Ter um desconfiômetro, né? Sim. Portanto, olha, parentes que têm. Vocês que estão no lugar de parentes, que tem um irmão que acabou de ter um bebê,
ou uma irmã, né? Ou o seu filho acabou de ter um bebê, você que é avó, avô agora. Por favor, tenham bom senso. Respeite o espaço, respeite a privacidade do seu filho, da sua filha. Respeite isso. Ajude quando for pedida ajuda. Né? Muitas vezes também os parentes, eles querem ajudar e acabam invadindo demais. Então, espere o casal pedir ajuda. Porque quem ajuda por conta, sem que o outro peça ajuda, acaba invadindo a privacidade. Por melhor que seja a sua intenção. Né? E nesse caso, o filho precisa sim falar com essa mãe, com a mãe dele, que ela está sendo invasiva. Tem muitos homens que quando se casam, Gisele, tem dificuldade em cortar o cordão umbilical com a família, vamos chamar de original ali. Sim. Tá? Tem muita dificuldade em cortar o cordão umbilical com a mãe. Isso é um problema mais comum do que a gente imagina. Isso é muito mais natural nos homens do que nas mulheres. As mulheres têm mais facilidade em cortar o vínculo com as suas famílias. Os homens não. Os homens têm mais dificuldade. Principalmente aqueles que tiveram sempre tudo na mão, né? Que a mãe não ensinou a fazer nada, porque isso é serviço de mulher. Isso. Filhos de mães controladoras, então... Nossa, mãe, é muito desafiador. Mas o casal precisa conversar sobre isso. Os sentimentos precisam ser expostos e as regras têm que ser estabelecidas. Então, a dica que eu dou é essa. Converse sobre como é na sua casa, o seu marido vai conversar como era na casa dele, vocês vão estabelecer as regras da sua casa. Isso é muito importante para poder garantir paz e tranquilidade no seu lar. E ele disse que ela acha que eles não sabem fazer nada porque é a primeira vez, mas tudo tem a primeira vez. Como é que eles vão aprender a ser pais se tivesse o primeiro filho? Né? E nós temos em nós o instinto. Então, esse instinto de preservação da prole vem à tona quando a gente tem um bebê. Então, a gente nem sabe que sabe. A gente sabe sim, mas a gente não sabe que sabe. Então, quando a oportunidade de cuidar de um bebê chega, a gente vai cuidando desse bebê. Eu lembro, quando eu fiquei grávida, que eu tinha muito medo de morrer. Olha só. Nossa, eu tinha muito medo de morrer. E eu também tinha muito medo de não saber cuidar das crianças quando eles ficassem doentes. E eu ficava pensando nisso. E como que eu trabalhei esse medo em mim? Eu me informava, eu lia. Tem tantos livros hoje disponíveis. Então, eu lia. Isso é muito bacana. É legal o casal ler junto. Então, eu lia o que acontecia com o feto na minha barriga, mês a mês. E depois, como que era o comportamento do bebê depois que ele nascia. Então, no primeiro mês, o que é mais comum. No segundo mês... Existe uma literatura extensa. Hoje existe aplicativo no celular que fala isso. Existem muitos vídeos disponíveis. Então, a informação está aí, é gratuita. Não falta para ninguém. Não falta para ninguém. Para de as mães que estão aí, para de assistir o Big Brother e vai assistir os vídeos que falam sobre o passo a passo do bebê, o que acontece no primeiro mês, no segundo mês. Então, hoje a gente tem muita informação e foi isso que eu fiz. Foi assim que eu consegui administrar o meu medo. Conhecimento é a base. Conhecimento. Então, e é legal quando o casal faz isso junto. O casal precisa entender isso junto. Isso não é papel só da mãe. Cuidar de um bebê é papel do pai e papel da mãe. Então, façam isso juntos. Exatamente. Aí, como você estava dizendo, é hora de aprender, o instinto vai te levando à prática, né? Na verdade, já teve a teoria, agora é colocar a mão na massa. Isso, o instinto vem, aflora, e a gente sabe o jeito de pegar no neném, a gente sabe o jeito de manusear, vem tudo. E hoje em dia as crianças, os bebês já não são tão molinhos e frágeis como antes, né? Verdade. As crianças já nascem de olho aberto, já quase falando. Então, assim, dar esse limite aos familiares é fundamental para o casal manter a paz, para o casal manter esse aconchego,
E para o casal construir as próprias regras, isso é muito importante. Né? Até porque a gente não precisa repetir os erros dos nossos pais. Nós sempre seremos uma versão melhorada dos nossos pais. Então, basta querer. Então, essa questão dos familiares, isso é algo que realmente perturba muito. Existem familiares que não têm bom senso, não têm desconfiômetro. E para esses familiares, a gente precisa ser bastante direto. E mesmo que vai ofender, mas também vai ser uma fase. Agora, o que é a ofensa? Eu não tenho capacidade de ofender ninguém. A pessoa é que escolhe se sentir ofendida ou não. Verdade. Então, esse medo de ofender, ele é uma ilusão. A gente não consegue ofender ninguém. Não é? É claro que esse filho vai falar com a mãe dele com toda educação, mas ele precisa falar com toda educação e com toda objetividade. Autoridade, né? Educação, autoridade aqui não seria arrogância. Não, de jeito nenhum. Isso aí, educação e autoridade. Muito bem, vamos lá, mais um depoimento. Depois do bebê, Natasha, a nossa vida sexual ficou péssima. Meu marido não tem mais desejo comigo, ele me trata muito bem, é um ótimo marido, é carinhoso, não deixa faltar nada, mas não estamos mais tendo relação sexual. Nosso bebê tem 3 meses e eu não sei mais o que fazer. Acho que meu casamento vai acabar. Também é outra situação bastante delicada essa. A vida sexual do casal, não vou falar vida sexual, a frequência sexual do casal pode, e normalmente tem mesmo uma alteração, principalmente, ela falou que o bebê está com 3 meses, então principalmente nesse comecinho, a mãe não dorme direito, né? O pai também acorda várias vezes à noite, normalmente o pai trabalha durante o dia, a mãe está na licença maternidade, enfim, tem todo esse cansaço, o foco vai para outro lado. Então, a frequência sexual é natural que realmente caia um pouco. Agora, a intimidade não deveria ser perdida. Se essa intimidade foi perdida, é porque esse problema já existia antes e foi intensificada com a chegada do bebê. Como a gente não tem mais informações dessa pessoa, o que eu posso dizer é o seguinte, que se houve uma alteração na intimidade do casal, e não só na frequência, mas na frequência e também na intimidade, como ela colocou ali, que ele já não sente desejo por ela, nesse momento esse casal precisa procurar uma ajuda profissional. Existem muitos homens que eles associam uma imagem tão maternal à esposa, depois que ela tem o bebê, que ele vê nela somente a mãe. Entendi. E nenhum filho quer fazer sexo com a mãe. Não é? E isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Isso é bastante frequente. Então, é importante esse casal procurar uma ajuda profissional. Procure um terapeuta ou um terapeuta especializado nas questões da sexualidade, para que este marido possa trabalhar a forma como ele está percebendo a esposa. Nos programas, tanto da Darleide como do pastor Marco Lamarques, ele sempre fala que a relação sexual Deus criou como uma bênção para o casal. Então, se não está acontecendo, hora ou outra, como nós aqui, vai gerar um conflito e ela já está achando até que o casamento vai acabar. E aí começa a passar um monte de coisa pela cabeça dela, né? Por que será que ele não quer mais? Por que será que ele não é? Exatamente. E é muito importante que essa esposa compreenda que o problema não está nela. Né? Vai gerar um outro problema. O problema não está nela. O problema precisa ser trabalhado nele, está na mente desse marido. E tem um psicanalista, o Flávio Gicovati, ele dizia o seguinte, que o sexo, ele é o termômetro do casamento. E é mesmo, sexo é termômetro do casamento. Então, essa questão
da intimidade deles, isso é algo que já existia antes, mas talvez era camuflado. E isso veio à tona com a chegada do bebê. Assim como alguns outros problemas com relação à rotina, a estabelecimento de prioridades no casamento, são questões que se potencializam com a chegada do bebê. Mas não são problemas que foram gerados porque chegou o bebê, eles já existiam. Mas a chegada do bebê potencializou esses problemas. Então, nesse caso, precisa sim da ajuda de um terapeuta para este marido, né? E provavelmente ele tem alguma questão lá na infância com a mãe, que não ficou bem resolvida, que precisa ser trabalhada. E aí, Gisele, eu vou aproveitar e vou ampliar aqui. Quando o casal precisa buscar ajuda, né? Eu atendo muitos casais, faço terapia de casais e faço também coaching de casais. Quando é que os casais podem buscar ajuda de um profissional? Quando a comunicação do casal não está fluindo. Quando eles já não conseguem mais conversar, se entender. Quando eles começam a se defender muito. A defender muito cada qual o seu ponto de vista. Então, isso é entrar no duelo, é sair do diálogo e entrar no duelo. O casal, quando entra no duelo, é como aquela brincadeira do cabo de guerra, cada um puxa para o seu lado, né? Quando o casal entra no duelo, não tem vencedor. Nesse aspecto, casal que entra no cabo de guerra não tem vencedor, eles já estão perdendo. Então, o casal precisa sair desse âmbito e entrar no diálogo. Então, isso é muito importante. Os homens precisam entender que as mulheres de hoje estão diferentes, as mulheres estão dando trabalho. Né? As mulheres de hoje dão muito trabalho. Antigamente, as mulheres eram mais submissas, elas não reclamavam do casamento, elas aguentavam calada. Então, hoje as mulheres dão trabalho. Elas reclamam, elas exigem. Tem opinião. Então, tá difícil mesmo, tá mais difícil mesmo. Mas também tá muito mais gostoso, porque tá mais autêntico, tá mais verdadeiro, né? Então, o casal precisa dialogar. Nesse caso específico, essa é uma questão específica, quando o marido perde o desejo sexual pela esposa. Essa é uma questão específica, isso é comum e é tratável. Então, busque a ajuda de um profissional. Ela fala aí qual é a cidade dela? Não, né? Procura uma ajuda profissional para trabalhar essa questão, porque isso é superável e vocês estão agora construindo uma família e tem muitos desafios com a chegada do bebê, mas tem muitos bônus, tem muitas coisas difíceis. A gente falou aqui muito da dificuldade, né? Da rotina, questão financeira, de relacionamento com os parentes. Mas, gente, isso tudo é administrável, porque a parte boa da história é muito boa. E não dá nem tempo de falar, mas realmente, agora você falando disso, abriu uma luz aqui, a gente falou das partes ruins, né? De perder o sono, do estresse, mas como é que planejar a viagem agora com a família, um passeio, né? É muito bom, Gisele, o cheirinho do bebê, né? É muito bom. E eu atendi uma moça uma vez que ela falava assim, Natasha, eu adoro o cheiro da boquinha do neném. E é mesmo, é uma delícia. E quando esse tema chegou para nós, esse tema chegou aqui, a pessoa sugeriu o seguinte, Natasha, fala dos problemas, dos transtornos. E aí nós mudamos essa palavra. Nós colocamos desafios. Por que nós colocamos desafios? Porque não precisamos encarar isso como um problema. É algo desafiador, mas que passa. E é tão bacana quando um bebê chega na família. É tudo tão gostoso que o casal precisa colocar todo o foco dele na parte boa, não é? É gostoso mesmo brincar com o bebê, é gostoso sentir o cheirinho do bebê, o carinho de um bebê, segurar um bebê no colo. Então, tudo isso é muito maior do que esses desafios que nós colocamos.
basta que o casal coloque foco no que tem de positivo, porque a vida é o que nós percebemos dela. Exatamente. Não é? Se eu ficar focando somente nos problemas, eu vou deixar de aproveitar a maravilha que é ter um bebê. Exatamente. Vai deixar passar despercebido as melhores coisas que você poderia ter vivido focando só no problema. Exatamente. Pena que não dá tempo de conversar mais, Natasha. Teria tanta coisa pra gente compartilhar, né? Tem, né? Foram tantos depoimentos que a gente recebeu. Quero de novo agradecer aos ouvintes que contribuíram. E se vocês quiserem, a gente pode voltar com esse assunto, né? Mais Podemos. a gente pode fazer parte 2. Isso, podemos voltar com esse assunto. A gente tem outros temas também que a gente quer falar aqui. E a gente quer falar de temas positivos também. Claro. Não é, Gisele? A gente vai entrar de férias agora, não é? Uma pausa aí. A gente vai dar uma pausa aí, mas a gente vai voltar com outros É temas. rápido, é bem rapidinho. O nosso próximo programa, a gente vai continuar tendo aqui, né? A gente já tem reprise de alguns programas, mas ao vivo estaremos no dia 27 de março. Ai, viu, gente? Então, olha, continua assistindo toda terça, 4 horas. Vai ter reprise, dia 27 a gente volta. Exatamente. Mas... Gisele, eu quero fazer um convite para as pessoas aqui. Claro. Quero convidar as pessoas, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a psicanálise, está acontecendo um curso em Vila Pavão. No próximo domingo vai ter a aula. Inclusive, nesse domingo, eu que vou dar a aula no curso de psicanálise. Quem tiver interesse, entra em contato comigo, porque ainda dá tempo de participar, tá bom? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da psicanálise, o curso ele é voltado para quem tem interesse no assunto, para quem trabalha com pessoas, para quem trabalha com terapêuticas, para quem quer ser um terapeuta, mas também para quem quer simplesmente passar por um processo de conhecimento. Né? E eu sempre falo aqui, né, Gisele? A gente investe muito em bolsa, sapato, então invista em você. Esse é um investimento maravilhoso. Para a minha vida foi muito bom conhecer a psicanálise. Eu consegui fazer vários ajustes. Então, por isso. Muita gente, e agora também, né? Ajudando muita gente, trabalhando como psicanalista. Então, foi maravilhoso para a minha vida e agora também posso ajudar outras pessoas. Então, quem tiver interesse, pode fazer contato comigo, que a próxima aula vai ser no domingo, em Vila Pavão, às 8 da manhã. Pode fazer contato pelo WhatsApp, pelo Facebook? Pode fazer o contato pelo WhatsApp, 997 14 49 12. Meu WhatsApp tá aí também no Facebook. Pode fazer contato pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, por onde vocês quiserem. Natasha Fiel é só você procurar que você vai encontrar nas redes sociais. Natasha, um beijo grande para você então. Até o próximo programa, até dia 27 de março. A gente se encontra por aqui. Já vou estar com saudade. Eu também, gente. Olha. Não perca o programa. Vai ter reprise aqui de alguns assuntos, não é? Vai ser bom demais também. Isso, nós vamos reprisar alguns programas e eu já estou com saudade daqui mesmo. Um beijo para vocês e muito obrigada pela participação. Até, gente. Um abraço. Um abraço. Pessoal do Facebook, muito obrigada pela participação de vocês. O tema hoje teve muito conteúdo. Eu e Gisele, a gente conseguiu aqui articular uma maneira de falar várias coisas, porque realmente foram muitas solicitações e o nosso tempo aqui passa assim, voando. Mas enfim, Gisele vai entrar de férias, então os próximos programas vão ser gravados, mas no dia 27 a gente volta ao vivo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima terça.